Bom dia, pessoal. Nosso vídeo de hoje é sobre uma falácia que a gente escuta muito por aí, né? Muitas pessoas utilizam isso para justificar seus preconceitos, né? Suas violências até, suas ações políticas, né? Seus projetos, tá? A gente escuta muito, é muita terra para pouco índio. A gente encontra muitas falácias que os indígenas estão intencionalmente em cima das grandes riquezas minerais, né? Sobre esse tema, eu vou gravar um vídeo sobre isso, mas existem algumas falas que os governos militares fizeram isso de propósito, né? Nós vamos investigar isso. Mas o processo demarcatório de terras indígenas, que é um material que a gente pode estar debatendo em seguida, ele é um pouco complexo e temos que considerar cada história de cada povo aí para entender, né? Você dizer, os indígenas estão sobre as, os grandes veios de minérios intencionalmente, né? Como uma forma de teoria da conspiração para proteger para os Estados Unidos explorar no futuro, enfim, coisas que a gente escuta, né? Mas o debate de hoje não é isso. O debate de hoje é sobre outra falácia, né, que gera atos extremamente violentos, como o que tivemos em Humaitá, né? Aqui em Humaitá, no Amazonas, tivemos um ataque onde estruturas da FUNAI, estrutura da CESAI e estruturas indígenas foram queimadas pela população da cidade, né? Por um conflito ali incentivado por essa ideia de que os indígenas estavam atrapalhando o crescimento do Brasil, né? E aí se fala muito isso, essas pessoas estão atrapalhando o crescimento. Eu acho interessante essa discussão porque esse crescimento que os indígenas estão atrapalhando, ele nunca chega, né? Ele nunca chega. Nós estamos vivendo hoje uma situação de miséria para muitos brasileiros. Temos aí uma classe média estrangulada e temos, como sempre, uma minoria, né? Uma minoria dos agentes estatais, né? Principalmente da classe política e alguns poucos membros da classe jurídica, servidores públicos, né? Em uma situação de muito benefício, né? E a maioria de nós estrangulados aí por uma situação. Então esse Brasil do futuro, eu lembro quando eu era criança, se utilizava muito esse jargão. Esse Brasil do futuro nunca chega, né? Tanto que ele foi deixado de ser usado, né? E até mesmo o Brasil saiu da lista dos países em desenvolvimento, né? Voltamos à lista dos países subdesenvolvidos. Então, esse crescimento nunca chega, nós estamos, na verdade, num decrescimento forçado, né? Então, assim, vamos falar um pouco sobre isso, sobre a questão. As terras indígenas, elas atrapalham o crescimento do Brasil. Eu vou trazer alguns dados para vocês e alguns pontos para a gente debater, mesmo com os dados, por que que esses discursos são feitos, né? Vamos lá. Bem, esse primeiro mapa ele é o Brasil privado, né? É o Brasil que já foi distribuído aí entre as pessoas, né? Pessoas que não são Estado, né? Por processo de colonização, por pequenas propriedades rurais e grandes propriedades rurais, tá? Projetos de colonização e ocupação e habitação, enfim. Então nós temos esse mapa aí, né? Foi feito pela agência Nexo, colocar as referências na descrição. Então nós podemos perceber aí que, bem, a Amazônia é o lugar para onde esse Brasil privado ele quer crescer, né? Por coincidência, quer não, tem, né? Tem por onde crescer. Por coincidência, é onde estão a maioria das terras indígenas. Daí é uma das fontes desse conflito entre indígenas e não indígenas, né? Esse é o Brasil público, né? Aquele Brasil que ainda pode ser. Daqui a pouco eu vou trazer os dados em números, tá? Números, dados bem antigos, né? Que eu li um artigo do João Pacheco de Oliveira, do antropólogo. Mas esse é o Brasil público, ou seja, aquele Brasil que ainda tem que ainda está sob o domínio da União, né? Que pode ser utilizado em processo de colonização,
de habitação, né, de ocupação, que ainda pode ser utilizado por empreendimentos, né, etc, etc. E essas são as áreas indígenas, né? As áreas indígenas, elas correspondem aí a um percentual, né? E esses dados são de 2020, tá? Correspondem a um percentual aí reduzido, né? Reduzido, e estão obviamente nesse Brasil público, tá? E aí por último aqui, né? São os dados do João Pacheco de Oliveira, tá? É um artigo dele de 1996, então esses dados eles se alteraram, né? Mas a perspectiva que nós temos, que debatemos na minha pesquisa, é que eles se alteraram na mesma proporção, tá? Então, nós vamos ter aqui na Amazônia, né? Legal, que é justamente essa área onde haverá expansão, é, terras não cadastradas, né? Segundo o INCRA, ou seja, terras que ainda podem ser utilizadas para a exploração econômica. 255 mil hectares, tá? Total do Brasil, total dessas unidades aqui da Amazônia Legal. Áreas aproveitáveis não exploradas, tá? Ó, então, áreas aproveitáveis não exploradas. 184 mil do Brasil, 86 mil da Amazônia. Latifúndio, né? Imóveis rurais voltados para o latifúndio. 413 mil hectares, né? E na Amazônia, 238 mil. Desculpa. E terras indígenas na Amazônia Legal, 73 mil hectares. E fora do, né, total do Brasil, 74 mil. Então, o que nós temos aqui de perspectiva para esse gráfico, né? Que bem, se você somar vamos pegar do Brasil, tá? As áreas não cadastradas e as terras aproveitáveis não exploradas vão dar um número superior ao latifúndio, né? O que isso quer dizer de uma forma muito direta, de uma forma bem direta? Que o Brasil ele pode duplicar a sua produção de agricultura sem mexer em uma floresta, em uma árvore dentro das terras indígenas. E as terras indígenas, quando você soma o latifúndio, áreas não exploradas e terras não cadastradas do Brasil, você vai ter as terras indígenas ocupando menos de 10% do total dessas terras. Né? Então, menos de 10% das terras indígenas, das terras do Brasil são terras indígenas, terras extremamente preservadas, como apontam vários geógrafos, dentre eles o professor Alex Mota, da Federal de Goiás, né? 2% de exploração média das terras indígenas, sendo que desses 2%, mais da metade nas áreas limítrofes, ou seja, indicando exploração externa, né, não indígena, indicando isso aí, teria que fazer um estudo caso a caso para avaliar. Então nós temos aí um discurso muito forte de que as terras indígenas elas atrapalham o crescimento do Brasil, mas o que falta é vontade política e técnica, né? É muito mais fácil você incentivar violências contra terras indígenas do que você promover programas de ocupação, de colonização, de habitação, de você levar estrutura viária, infraestrutura para lugares onde ainda não foram ocupados, né, não cadastrados, ou melhorar a exploração, né, da terra nesses imóveis rurais não aproveitáveis, né? Então, assim, se você parar para pensar, o Brasil pode duplicar, vamos colocar entre aspas, duplicar, né? Ou vamos colocar aqui, aumentar em 50% a sua produção agropecuária sem desmatar uma floresta, né? Uma árvore, desculpa, estou querendo falar floresta, uma árvore em terra indígena, tá? Então nós temos essa perspectiva que não se materializa, né? E é um discurso que
move pessoas, que na cabeça de muitas pessoas é verdadeiro, é final, é real, mas não se comparado com o mais frágil, com a mais frágil da argumentação, né? Aqui nós estamos no canal no YouTube, falando de uma forma muito simplificada. Então, assim, a mais frágil das argumentações não, esse discurso não resiste, né? Esse discurso de que os indígenas e as suas terras atrapalham o crescimento do Brasil. E aí, por último, aqui eu vou trazer alguns pontos que eu vou falar rapidamente, né? Que já foi dito. Primeiro, o Brasil ainda pode crescer economicamente em muitos espaços, né? Melhorar a utilização das suas terras produtivas a partir de ciência e tecnologia. Muitas terras vendidas, né? Privadas, mas não utilizadas, né? Muitas mesmo, metade do que é utilizado. As terras indígenas são atacadas em geral por já possuir estrutura rodoviária, né? Então, você tem ali é mais ou menos assim, você vê aqui, por exemplo, Rondônia, é um território extremamente explorado e só ali a terra indígena, olha ali a terra indígena, é, não está explorada e tem uma BR bem aqui. Então eu posso escoar rapidamente esse, esse material ali explorado, né? Outras terras são alvos por estarem perto de pequenos centros urbanos, né? E esses pontos 2 e 3 se misturam, né? Herança da política de aldeamento do SPI, né? Que é o Serviço de Proteção ao Índio que veio antes da FUNAI. O SPI ele aldeava os indígenas perto de postos militares ou perto de pequenas vilas, que depois viraram cidades. A ideia era fazer a mistura, né, entre indígenas e não indígenas, a mistura biológica, cultural, e no futuro esse serviço de proteção ao índio tinha como intenção que essa ação, né, essa proximidade, no futuro levasse os indígenas a perderem os seus direitos sobre a terra. Né? Então, e aqueles que resistiam, eles, né, tiveram terras demarcadas perto desses centros urbanos, pequenos centros urbanos que foram crescendo, e aí isso intensifica a ação de criminosos também dentro das suas terras, né? O modelo de crescimento primarizado do Brasil tende a gerar concentração de renda e desigualdade, né? E isso se políticas de bem-estar social não forem pensadas. O que nós estamos vendo hoje no Brasil é um avanço dos grandes produtores de alimento e uma diminuição, um ataque aos pequenos produtores, né? Então, muito em breve, caso nada seja feito, nós vamos ter a produção de alimentos do Brasil voltada mais para exportação, porque é a base econômica, e nós vamos ter um perigo de desabastecimento, já estamos vivendo, né, um perigo de desabastecimento e, por consequência, né, mantendo a oferta, um aumento do preço do alimento. Então, nós vamos ter um país produtor que gera fome e dificuldade de comprar alimentos. Nós temos que pensar alternativas a isso, né? E invadir as terras indígenas, como nós já vemos, não é alternativa, né? Eu vou invadir a terra indígena para quê? Para colocar minério lá, para o ouro ser mandado para fora, vai gerar imposto, esse imposto, uma parte vai voltar para a população, outra não, outra vai abastecer esses super salários, vai abastecer fundo partidário, vai abastecer outras coisas, né? Claro, uma parte vai alimentar a educação pública, a saúde pública, mas qual é o preço ambiental que se paga disso, né? Qual é o preço sociocultural que se paga disso? Por último, ataques físicos e raciais contra indígenas são incentivados para atacar suas terras, né? Uma mídia incentiva, grupos incentivam, né? E pessoas reproduzem que no final essas terras indígenas exercem papel fundamental para o bem-estar coletivo, né? Em muitos estados, como por exemplo Rondônia, de onde eu falo, terra indígena e unidade federal de conservação é onde a gente encontra floresta, né? É só você olhar no mapa lá e você vai entender que, com raras exceções, principalmente no eixo da BR-364, nós vamos ter aí uma exploração da cobertura vegetal, né, altíssima, né, e a sua redução com pequenas ilhas, que a gente sabe, né, os colegas da biologia falam que essas pequenas ilhas não garantem uma biodiversidade total. E dentro das terras indígenas, dos seus corredores etnoambientais, nós vamos ter essa preservação aí mais avançada e
exercendo esse papel aí para o nosso bem-estar coletivo. Então, para sintetizar aqui, uh, o Brasil não precisa invadir terras indígenas para crescer. Ele precisa de competência, precisa de investimento em ciência, precisa de investimento em infraestrutura, precisa de trabalho, precisa de pensar crescimento para todos, desenvolvimento social, e não para um grupo extremamente minoritário da população, gerando mais fome, mais pobreza, mais violência, mais desigualdade. Então, a questão aqui é que os indígenas não se colocam contra o Brasil, assim como eu não estou me colocando. Eu creio que o Brasil precisa de inteligência, né? E não de violência. No mais é isso. Se você gostou do vídeo, né? Ficou até aqui, deixe o seu like, compartilhe aí o nosso conteúdo, né? Com seus colegas, amigos, familiares e vamos fazer o contraponto a esses discursos que às vezes são inocentes, às vezes são repetições do que eu ouvi em casa, mas algumas vezes são raciais, preconceituosos e intencionais, dependendo de quem fala. E como fala e com que frequência essa pessoa fala. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Um abraço.